Boa noite, meu nome é Abner, eu sou aluno da disciplina de dispositivos periféricos e hoje eu vou mostrar, certo, esse código que foi elaborado para a disciplina do professor Fábio Timbó, onde o projeto tem a finalidade, certo, de um controle de luminosidade, utilizando um controle PID, certo? Onde através desse controle nós teremos ajustes na posição da entrada ou da entrada de luz, perdão, certo? Então, só explicando um pouquinho dessa situação, antes de explicar um pouquinho do código, nesse momento vamos entender o problema que estamos tentando resolver. Imagine que temos até mesmo uma luz que queremos controlar de forma precisa. Queremos ajustar a intensidade dessa luz com base em um valor de referência, de forma a mantê-la sempre próxima desse valor desejado, certo? Então, para simular esse cenário, utilizamos um microcontrolador, certo? Vocês podem verificar ele bem aqui, que é um 18F4550, juntamente com um sensor analógico, onde ele irá fazer a leitura da intensidade luminosa, e além disso temos um servomotor que ele irá controlar esse ajuste da entrada de luz. No caso, eu fiz o protótipo em uma caixinha, certo? Então o servo ele faz o acionamento dessa caixinha, onde ele vai abrir e fechar a tampa dessa caixa, tá bom? Então, primeiramente, nesse primeiro momento aqui nós estamos declarando, certo? Fazendo todas as declarações necessárias e também as definições do LCD, tá certo? Então nós temos aqui e também habilitamos a porta B para o LCD, tá certo? E como nós utilizamos os ajustes de set point, então foi necessário, ou melhor, perdão, a gente está usando esse set point através de uma serial, certo? No caso eu utilizei um ESP01, certo? Que eu conseguiria enviar comandos e receber um histórico do que estava se passando no código, tá bom? E do que o código recebeu. Eu tinha esse feedback. Posteriormente, aqui nós temos as variáveis, certo? Nós estamos determinando aqui as variáveis globais do código, onde aqui nessa linha nós temos esse ajuste do servo, certo? Essa limitação entre 1.500 a 2.400. E também temos aqui as declarações para serial, para o servomotor, para o LCD também, certo? Nesse primeiro tópico, nós estamos habilitando o void serial, certo? No caso, é o recebimento do set point. Nós utilizamos esse void justamente para receber o set point da serial que foi enviada pelo ESP, né? No caso, pelo celular, a gente envia um comando, certo? Comando na tabela ASCII. A gente envia 3 dígitos que ele vai receber esse valor pela serial, tá bom? E um dos percalços do código foi que ele não estava lendo de forma precisa esse comando. Então, nós, de certa forma, cancelamos a unidade, certo? O valor de unidade, só estamos trabalhando com dezenas e centenas, certo? E posteriormente nós habilitamos onde o valor da serial vai ser gravado no valor de set point. Bom, e posteriormente ele irá printar o valor que recebeu. No próximo void, aqui já se dá mais pelo controle do servo, certo? Então habilitamos o servo no pino D7
E aqui é mais para o ajuste do servo motor, certo? Através que ele vai fazer essa conversão, tá bom? Pronto. Agora, nessa parte do código, nós temos o controle do próprio PID. No caso, essa função é um controle, é o coração, de certa forma, o coração do código. Nela, o algoritmo PID é implementado. Ele calcula a ação corretiva com base no erro entre valor de referência, que no caso é o setPoint, e a leitura da luminosidade, que no caso nós trabalhamos nessa variável lux, certo? E através desse cálculo, ele leva em conta os parâmetros do PID, no caso como o ganho proporcional, certo? O integral e o derivativo. A partir disso, nós realizamos essa ação final do PID, certo? Que no caso vai ser a somatória desses ganhos, tá certo? Sem falar que ele também tem esse erro, certo? No caso é adotado esse erro, que é que, como foi falado anteriormente, certo? Nós temos aqui a diferença do erro do setPoint menos a luminosidade, tá bom? E no caso, nós estamos trabalhando, certo, com esse limitador, no caso o limitador MV. Certo? Então, e também, como foi visto previamente na disciplina, nós habilitamos uma função timer, certo? Que é uma função tempo, onde ele irá rodar esse código, no caso, 50 vezes, tá? Então esse loop ele vai chamar o controle PID toda vez que ele bater 50, certo? Então, toda vez que ele passar pelo esse timer, ele chama PID, que ele vai entrar nessa função, certo? Posteriormente, nós estamos habilitando agora todas essas configurações habilitando as portas, certo? Habilitando o clock, também habilitando também o timer 0, e também habilitando outras funções, certo? Posteriormente, nós temos aqui a inicialização do LCD, certo? Através do LCD, ele faz uma prévia de uma inicialização. No caso, eu coloquei como para ele mostrar controle PID e depois simples, certo? Que até mesmo foi eu tirei da própria apostila essa inicialização, certo? E aqui nesse tópico nós encontramos toda a parte do cálculo do lux, certo? O lux ele se dá pelo seguinte fato: nós temos aqui que, se você observar, ele vai receber o AD, um valor analógico, certo? Assim que ele recebe esse valor analógico, ele vai converter para tensão, certo? No caso, ele vai receber, esse valor aqui é o equivalente a 1 sobre 1023, que vai ser convertido para um valor de tensão. Por isso que no AD1, certo? Nesses laços, nessas condicionais, nós temos esse valor 2 e 2.8, porque ele está determinando valores de tensão, que através desses valores de tensão, dependendo da condição que será atendida, ele vai ter um cálculo diferente. Por quê? Porque o lux, certo? A luminosidade, ele é uma curva quanto menor
Perdão, quanto maior o lux, né, a luminosidade, menor será a tensão. E quanto maior a tensão, menor será o lux. Ele tem essa característica, tá bom? E posteriormente, assim que ele calculado esse lux, certo? Ele vai e entra ele entra aqui no controle PID, tá bom? Posteriormente, nós temos aqui a segunda tela do nosso LCD, que no caso ele vai printar os valores de lux, certo? Set point e no caso a nossa variável manipulada, certo? Então ele vai printar dessa seguinte forma. Então, boa noite, essa foi a apresentação do meu código e até mais.